Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesses tempos de quarentena. Cada um na sua casa, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. Cada um na sua casa, mas a gente vai falar mesmo sobre uma reunião e uma torta de climão. E a reunião do presidente Bolsonaro com os 4 governadores da região sudeste do país teve um clima tenso, principalmente entre o presidente e o governador de São Paulo, João Dória. João Dória cobrou de Bolsonaro a liderança nesse processo de crise envolvendo a pandemia do coronavírus e criticou o pronunciamento de ontem à noite do presidente Bolsonaro em rede nacional de rádio e televisão, no qual ele minimizou os efeitos da pandemia, pediu o fim do isolamento social, a volta às aulas e também a volta do comércio. Dória disse que as medidas que estão sendo adotadas de quarentena aqui no estado de São Paulo estão seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde e também do próprio Ministério da Saúde. O presidente Bolsonaro respondeu trazendo à tona a campanha eleitoral de 2018, dizendo que ele, Bolsonaro, ajudou a eleger Dória. E foi uma resposta dura em que o presidente Bolsonaro chegou a insinuar até uma traição de João Dória a Geraldo Alckmin, candidato tucano, derrotado no primeiro turno. O governador João Dória pediu algumas medidas de apoio aos estados, como por exemplo um prolongamento aí no pagamento de dívidas e também mais recursos e ainda o fim do confisco de insumos e de produtos como respiradores, chegando a dizer que caso isso não ocorra, pode ir à justiça para garantir a liberação desses equipamentos. A gente acompanha toda a repercussão lá no portal estadão.com.br. O presidente Bolsonaro falou hoje cedo que defende a quarentena apenas para idosos e pessoas doentes, um assunto que deve ser tratado com o ministro da Saúde ainda nesta quarta-feira. Também na saída do Palácio do Planalto, disse que os efeitos de medidas rigorosas demais, especialmente nos estados, podem ser um risco à normalidade democrática. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília determinou que os americanos que estiverem em solo brasileiro retornem imediatamente ao país, a não ser que eles queiram ficar por tempo indeterminado fora dos Estados Unidos. Bolsonaro, aliás, tem seguido a cartilha do presidente Donald Trump, que minimiza os efeitos da pandemia, em relação especialmente ao isolamento. E também tem enfrentado, assim como aqui, bastante resistências internas. Segundo a OMS, os Estados Unidos podem ser o novo epicentro da Covid-19. Enquanto isso, no mundo real, fora da política, de quem tem que enfrentar a pandemia de perto, 2 momentos dramáticos são retratados hoje em reportagens do Estadão. Um deles envolve a falta de velórios, a não realização de velórios por recomendação de autoridades, por menor que seja a suspeita de que a morte tenha ocorrido por coronavírus. Mesmo que não haja ainda confirmação, a recomendação é para que os velórios não sejam realizados para evitar aglomerações e contaminações. E os enterros também têm que ser realizados rapidamente. Algumas histórias são contadas nessa reportagem do Estadão. Outro drama é daqueles profissionais da saúde pública que estão sendo aplaudidos aí nas janelas, nas sacadas dos prédios, mas que têm que enfrentar hostilidades quando usam o transporte público. Já são 20 casos relatados a entidades de classe neste mês de março. São agressões verbais, como por exemplo a de um profissional da saúde que dentro de um vagão ouviu a seguinte frase: sai desse vagão, seu doente, com o medo aí de que pudesse haver algum tipo de contaminação. Essas histórias estão todas lá no portal do Estadão. Na economia, o clima é um pouco mais positivo após a aprovação de um pacote fiscal pelos Estados Unidos. O dólar abriu em ligeira alta, agora opera em baixa, entre 5,8 e 5,6. O Ibovespa começa também a operar já no azul nesta quarta-feira, também em decorrência do que a gente observou na Ásia e na Europa. Agora, aqui o Ibovespa, o B3 especialmente, já registrou desde a sexta-feira passada investidores estrangeiros, retirando quase R$1,5 bilhão de reais do pregão da sexta passada por conta das interferências, especialmente políticas, em relação ao enfrentamento da pandemia. E no esporte, também o coronavírus acaba dominando o noticiário.
O jogador Daniel Alves, por exemplo, que é do São Paulo e da seleção brasileira, criticou o discurso de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele minimizou a pandemia. A manifestação do Daniel Alves ocorreu por meio de redes sociais. Também nas redes sociais, o jogador de tênis, o Thiago Wild, uma sensação no momento do tênis brasileiro, tem apenas 20 anos, anunciou que está com coronavírus. Ele informou que passa bem, que os sintomas são leves, mas confirmou que está com a doença. E ainda sobre esse assunto, mas aí uma boa ação, é do Messi, o craque argentino, e também do Barcelona, que decidiu doar 1 milhão de euros para um hospital de Barcelona. Lembrando que a Espanha é um dos epicentros da epidemia neste momento. Príncipe Charles, o herdeiro do trono do Reino Unido, também testou positivo para coronavírus. Ele tem 71 anos, disse que está trabalhando de casa e isolado. Também não teve contato com a mãe, a Rainha Elizabeth II, que tem 93 anos, que também segue em isolamento domiciliar no Castelo de Windsor. Estes e outros destaques com a cobertura especial sobre o coronavírus você acompanha em tempo real também no portal estadão.com.br. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã.